Audiolivro produzido pelo canal Filósofos Malditos. Ajude nosso projeto a crescer, se inscrevendo em nosso canal. Livro Segundo Alcibíades. Autor Platão. Sócrates, você vai, Alcibíades, fazer uma oração a Zeus? Alcibíades, sim, Sócrates. Sócrates, você parece estar preocupado e olhando para o chão, como? Embora estivesse pensando em algo. Alcibíades, em que você acha que estou pensando? Sócrates, e da maior de todas as coisas, creio eu. Me diga, você não supõe que os deuses às vezes concedem parcialmente e rejeitam pedidos que fazemos em público e privado, e favorecem algumas pessoas e não outros? Alcibíades, certamente. Sócrates, você não imagina, então, que um homem deva ser muito cuidadoso, para que, por acaso, sem saber, ele implore grandes males para si mesmo, julgando que está pedindo o bem, especialmente se os deuses estiverem de bom humor para conceder tudo o que ele pode solicitar? Existe a história de Édipo, por exemplo, que orou para que seus filhos pudessem dividir sua herança entre eles pela espada, dele não, como poderia ter feito, implorou que seus males presentes pudessem ser evitados, mas evocou novos. E não era dele oração realizada, e não muitos e terríveis males daí surgiram, sobre os quais não preciso relatar? Alcibíades, sim, Sócrates, mas você está falando de um louco, certamente você não pensa que alguém em seus sentidos se aventuraria a fazer tal oração? Sócrates, loucura, então, você considera ser o oposto da discrição? Alcibíades, claro. Sócrates, e alguns homens parecem ser discretos, e outros o contrário? Alcibíades, eles parecem. Sócrates, bem, então, vamos discutir quem são eles. Nós reconhecemos que alguns são discretos, alguns tolos e alguns são loucos. Alcibíades, sim. Sócrates, vi de novo, a quem esteja bem de saúde. Alcibíades, existem. Sócrates, enquanto os outros estão doentes. Alcibíades, sim. Sócrates, e eles não são iguais? Alcibíades, certamente que não. Sócrates, e nem há quem esteja em nenhum dos dois estados? Alcibíades, e não. Sócrates, um homem deve estar doente ou bem? Alcibíades, essa é minha opinião. Sócrates, muito bom, e você pensa o mesmo sobre discrição e desejo de discrição? Alcibíades, o que você quer dizer? Sócrates, você acredita que um homem deve estar dentro ou fora de seus sentidos, ou existe alguma terceira condição ou condição intermediária, em que ele está nenhum nem outro? Alcibíades, decididamente não. Sócrates, ele deve ser são ou insano? Alcibíades, suponho que sim. Sócrates, você não reconheceu que a loucura era o oposto de critério? Alcibíades, sim. Sócrates, vi que não há terceiro ou meio termo entre discrição e indiscrição. Alcibíades, verdade. Sócrates, vi não pode haver dois opostos para uma coisa? Alcibíades, não pode. Sócrates, então a loucura e a falta de juízo são a mesma coisa? Alcibíades, parece ser o caso. Sócrates, teremos razão, portanto, Alcibíades, se dissermos que todos os insensatos estão loucos. Por exemplo, se entre pessoas de sua propriedade idade ou mais velhos do que você, há alguns que são insensatos, como lá certamente estão, eles estão loucos. Pois diga-me, pelo céu, você não acha que na cidade poucos são os sábios, enquanto os tolos, que você chama de loucos, são muitos? Alcibíades, sim. Sócrates, mas como poderíamos viver em segurança com tantos loucos? Não deveríamos há muito tempo ter pago a pena em suas mãos,
e ter foi golpeado e espancado e suportou todas as outras formas de mau uso que os loucos costumam infligir? Considere, meu caro amigo, pode não ser bem de outra forma. Alcibíades, por quê, Sócrates? Como isso é possível? Eu devo ter sido enganado. Sócrates, vê o que me parece. Mas talvez possamos considerar o assunto portanto. Alcibíades, como? Sócrates, eu vou te dizer. Achamos que alguns estão doentes, não é? Alcibíades, sim. Sócrates, e todo doente deve ter gota ou sofrer de febre ou sofre de oftalmia? Ou você acredita que um homem pode trabalhar sob alguma outra doença, embora ele não tenha nenhuma dessas queixas? Certamente, eles não são as únicas doenças que existem? Alcibíades, certamente que não. Sócrates, e todo tipo de oftalmia é uma doença? Alcibíades, sim. Sócrates, e todas as doenças oftalmológicas? Alcibíades, certamente não. Mas eu mal entendo o que quero dizer. Sócrates, talvez, se você me der sua melhor atenção, dois de nós olhando juntos, podemos encontrar o que procuramos. Alcibíades, estou atendendo, Sócrates, o melhor que posso. Sócrates, concordamos, então, que toda forma de oftalmia é uma doença, mas não toda doença oftalmológica. Alcibíades, e nós somos. Sócrates, e até agora parecemos estar certos. Para cada um que sofre de uma febre está doente, ou mais os enfermos, imagino, nem todos têm febre ou gota ou oftalmia, embora cada uma delas seja uma doença, que, de acordo com aqueles a quem chamamos de médicos, podem exigir um tratamento diferente. Eles não são todos iguais, nem produzem o mesmo resultado, mas cada um tem seu próprio efeito, e ainda são todas doenças. Que não possamos tirar uma ilustração dos artesãos. Alcibíades, certamente. Sócrates, existem sapateiros, carpinteiros, escultores e outros de todos os tipos e espécies, que não precisamos parar para enumerar. Todos têm seus empregos distintos e todos são trabalhadores, embora nem todos sejam sapateiros, carpinteiros ou escultores. Alcibíades, não, de fato. Sócrates, da mesma maneira os homens diferem quanto à falta de bom senso. Aqueles que estão mais fora de si, chamamos de loucos, enquanto denominamos aqueles que são menos estúpidos ou idiotas ou, se preferirmos uma linguagem mais suave, descrevê-los como românticos ou simplórios ou, novamente, como inocentes ou inexperiente ou tolo. Você pode até encontrar outros nomes, se você procurar para eles, mas por todos eles é intencional a falta de sentido. Eles apenas diferem como uma arte parecia para nós ser diferente de outra ou uma doença de outro. Ou qual a sua opinião? Alcibíades, concordo com você. Sócrates, então, voltemos ao ponto em que fizemos uma digressão. Nós dissemos em primeiro lugar, que devemos ter que considerar quem eram os sábios e quem os insensatos. Pois reconhecemos que existem essas duas classes? Alcibíades, com certeza. Sócrates, você considera sensatos aqueles que sabem o que deve ser feito ou disse? Alcibíades, sim. Sócrates, os insensatos são aqueles que não sabem disso? Alcibíades, em verdade. Sócrates, este último dirá ou fará o que não deve sem seu próprio conhecimento? Alcibíades, exatamente. Sócrates, Édipo, como eu dizia, Alcibíades, era uma pessoa desse tipo. E mesmo hoje em dia você encontrará muitos que te ofereceram algo pouco auspicioso orações, embora, ao contrário dele, não estivessem com raiva nem pensassem que eles estavam perguntando mal. Ele não buscou, nem supus que buscou por bom, mas outros tiveram noção totalmente contrária.
Eu acredito que se o Deus a quem você está prestes a consultar deve aparecer para você, e, em antecipação de sua solicitação, indagou se você se contentaria com tornar-se tirano de Atenas, e se isso parecesse aos seus olhos um pequeno e mau coisa, deve adicionar a ele o domínio de todos os Elas, e vendo isso mesmo então você não ficaria satisfeito a menos que fosse o governante de toda Europa, deve prometer, não só isso, mas, se desejar, deve proclamar a toda a humanidade num mesmo dia que Alcibíades, filho de Cleinias, era tirano, e nesse caso, imagino, você partiria cheio de alegria, como aquele que obteve o maior dos bens. Alcibíades, e não só eu, Sócrates, mas qualquer outra pessoa que se encontre com tanta sorte. Sócrates, e no entanto, você não aceitaria o domínio e senhorio de todos os helenos e todos os bárbaros em troca de sua vida? Alcibíades, e certamente que não, pois então que uso eu poderia fazer deles? Sócrates, e você os aceitaria se fosse capaz de usá-los para um final ruim e pernicioso? Alcibíades, e não. Sócrates, você vê que não é seguro para um homem aceitar precipitadamente tudo o que é oferecido a ele, ou a si mesmo, para solicitar algo, se ele for provável sofrer assim ou imediatamente para perder sua vida. E ainda assim poderíamos contar sobre muitos que, tendo desejado por muito tempo e trabalhado diligentemente para obter uma tirania, pensando que assim obteriam uma vantagem, não obstante vítimas caídas para projetar inimigos. Você deve ter ouvido falar do que aconteceu outro dia, como Arquelau da Macedônia foi morto por sua amada, cujo amor pela tirania não era inferior ao de Arquelau para ele. O tiranicídio esperado por seu crime para se tornar tirano e depois ter uma vida feliz, mas quando ele segurou a tirania 3 ou 4 dias, ele por sua vez conspirou contra e foi morto. Ou olhe para alguns de nossos próprios cidadãos, e de suas ações temos sido não ouvintes, mas testemunhas oculares, que desejaram obter militares comando, e daqueles que ganharam seu objetivo, alguns são até hoje exilados da cidade, enquanto outros perderam suas vidas. E até eles que parecem ter se saído melhor, não só passaram por muitos perigos e terrores durante o exercício, mas depois de voltar para casa, eles foram assediados por informantes piores do que antes por seus inimigos, de modo que vários deles desejaram ter permanecido em uma estação privada ao invés de ter tido as glórias do comando. Se, de fato, tais perigos e horrores eram benéficos para a comunidade, haveria razão em passar por eles, mas o caso é exatamente o contrário. Novamente, você encontrará pessoas que oraram pela descendência, e quando suas orações foram ouvidas, caíram nas maiores dores e sofrimentos. Para alguns geraram crianças que eram totalmente mais, e portanto, passaram todos os seus dias em miséria, enquanto os pais de bons filhos sofreram o infortúnio de perdê-los, e têm sido tão pouco mais felizes do que os outros que eles teria preferido nunca ter tido filhos do que ter tido eles e os perdeu. E ainda, embora estes e outros exemplos sejam manifesto e conhecido de todos, é raro encontrar alguém que tenha recusado o que foi oferecido a ele, ou, se fosse provável que ele ganhasse algo por meio da oração, absteve-se de fazer sua petição. A massa da humanidade não diminuiria a aceitar uma tirania, ou o comando de um exército, ou qualquer uma das numerosas coisas que causam mais mal do que bem, mas antes, se eles não as tivessem, teria orado para obtê-los. E muitas vezes em um curto espaço de tempo ele mude seu tom e deseje que suas antigas orações não sejam ditas. Por isso também eu suspeito que os homens estão totalmente errados quando culpam os deuses como os autores dos males que sobrevêm a eles, e sua própria presunção, ou loucura, qualquer que seja a palavra certa, trouxe essas desgraças incomensuráveis sobre eles. Ele deve ter sido um poeta sábio, Alcibíades, que, pelo que acredito, seu amigos rezando tolamente e fazendo coisas que não seriam realmente beneficiá-los, ofereceu uma oração comum em nome de todos eles, Rei Zeus, conceda-nos o bem, quer tenhamos orado ou não. Mas o que pedimos erroneamente, evite.
Na minha opinião, digo, o poeta falava bem e com prudência, mas se você tem algo a dizer em resposta a ele, fale. Alcibíades, é difícil, Sócrates, opor-se ao que foi bem dito. E eu percebo quantos são os males de que a ignorância é a causa, uma vez que, como pareceria, por ignorância não apenas fazemos, mas o que é pior, ore pelos maiores males. Nenhum homem imaginaria que ele faria então, ele preferia supor que ele era perfeitamente capaz de orar pelo que era o melhor, e invocar os males parece mais uma maldição do que uma prece. Sócrates, mas talvez, meu bom amigo, alguém que é mais sábio do que qualquer um você ou eu diremos que não temos o direito de culpar a ignorância tão precipitadamente, a menos que possamos adicionar que ignorância queremos dizer e do que, e também para quem e como é respectivamente um bem ou um mal. Alcibíades, o que você quer dizer? A ignorância pode ser melhor do que conhecimento para qualquer pessoa em qualquer caso concebível? Sócrates, então eu acredito, você não acha? Alcibíades, certamente que não. Sócrates, no entanto, certamente não posso supor que você desejaria agir em relação à sua mãe, como dizem que Orestes e Alcmeon e outros feito para seus pais. Alcibíades, boas palavras, Sócrates. Sócrates, você não deve aconselhá-lo a usar palavras auspiciosas, quem diz que você não estaria disposto a cometer uma ação tão horrível, mas sim aquele que afirma o contrário, se o ato lhe parecer impróprio até mesmo para ser mencionado. Ou você acha que Orestes, ele estava em seus sentidos e sabia o que era melhor para ele fazer, alguma vez teria ousado aventurar-se em tal crime? Alcibíades, certamente que não. Sócrates, e nem ninguém mais, imagino? Alcibíades, e não. Sócrates, essa ignorância é ruim então, ao que parece, que é da melhor e não sabe o que é melhor? Alcibíades, então eu acho, pelo menos. Sócrates, tanto para a pessoa que é ignorante quanto para todos os demais? Alcibíades, sim. Sócrates, tomemos outro caso. Suponha que você de repente tivesse em sua cabeça que seria uma boa coisa matar Péricles, seu parente guardião, e deveriam agarrar uma espada e, indo para as portas de sua casa, deviam perguntar se ele estava em casa, com a intenção de matar apenas ele e não um outro. Os servos respondem, sim, vá atenção, não quero dizer que você iria realmente faça uma coisa dessas, mas não há nada, você pensa, para impedir um homem que é ignorante do melhor, tendo ocasionalmente o capricho de que o que é pior é melhor. Alcibíades, e não. Sócrates, se, então, você entrou em casa e, ao vê-lo, não o conheceu, mas pensasse que ele era outra pessoa, você se aventuraria a matá-lo? Alcibíades, decididamente não, parece-me. Sócrates, para você projetado para matar, não o primeiro que ofereceu, mas o próprio Péricles. Alcibíades, certamente. Sócrates, vi se você fez muitas tentativas, e cada vez não conseguiu reconhecer. Péricles, você nunca o atacaria? Alcibíades, nunca. Sócrates, bem, mas se Orestes da mesma maneira não conhecesse sua mãe, conheça você acha que ele teria colocado as mãos sobre ela? Alcibíades, não. Sócrates, ele não pretendia matar a primeira mulher que encontrou, nem a mãe de qualquer outra pessoa, mas apenas a sua? Alcibíades, verdade. Sócrates, ignorância, então, é melhor para aqueles que estão em tal quadro de mente, e têm essas ideias? Alcibíades, obviamente. Sócrates, você reconhece que, para algumas pessoas, em certos casos, a ignorância de algumas coisas é um bem e não um mal, como você anteriormente suposto? Alcibíades, sim. Sócrates, vi ainda outro caso que talvez também apareça estranho para você, se você considerar isso? Alcibíades, o que é isso, Sócrates?
Sócrates pode ser, em suma, que a posse de todas as ciências, se desacompanhados do conhecimento dos melhores, na maioria das vezes prejudicará o possuidor. Considere o assunto assim e não devemos, quando pretendemos para fazer ou dizer qualquer coisa, suponha que saibamos ou devamos saber que o que nos propomos a fazer ou dizer com tanta confiança. Alcibíades, sim, em minha opinião. Sócrates, podemos tomar os oradores como exemplo, que de vez em quando aconselhar-nos sobre guerra e paz, ou a construção de muros e a construção de portos, quer eles entendam o negócio em questão, ou apenas pense que eles fazem. O que quer que a cidade, em uma palavra, faça outra cidade, ou na gestão de seus próprios assuntos, tudo acontece pelo conselho dos oradores. Alcibíades, em verdade. Sócrates, mas agora veja o que se segue, se eu puder, deixe isso claro para você. Algumas palavras parecem ter caído aqui. Você distinguiria o sábio do tolo? Alcibíades, sim. Sócrates, muitos são tolos, poucos são sábios? Alcibíades, certamente. Sócrates, vi você usa os termos, sábio e tolo, em referência para algo? Alcibíades, sim. Sócrates, você chamaria de sábio uma pessoa que pode dar conselhos, mas não sabe se ou quando é melhor seguir o conselho? Alcibíades, decididamente não. Sócrates, nem de novo, suponho, uma pessoa que conhece a arte da guerra, mas não sabe se é melhor ir para a guerra ou por quanto tempo. Alcibíades, não. Sócrates, nem, mais uma vez, uma pessoa que sabe matar outro ou tirar sua propriedade ou expulsá-lo de sua terra natal, mas não quando é melhor fazê-lo ou para quem é melhor? Alcibíades, certamente que não. Sócrates, mais aquele que entende qualquer coisa dessa espécie e tem ao mesmo tempo o conhecimento do melhor curso de ação, e o melhor e o útil são certamente os mesmos? Alcibíades, sim. Sócrates, tal, eu digo, devemos considerar um conselheiro sábio e útil tanto dele como da cidade. O que você acha? Alcibíades, concordo. Sócrates, vi se alguém souber cavalgar ou atirar com o arco ou boxear ou lutar, ou se envolver em qualquer outro tipo de competição ou fazer qualquer coisa que esteja na natureza de uma arte, como você o chama quem sabe o que é melhor de acordo com essa arte? Você não fala de alguém que sabe o que há de melhor em pilotar como um bom piloto? Alcibíades, sim. Sócrates, vi de maneira semelhante você fala de um bom boxeador ou de um bom tocador de flauta ou um bom intérprete em qualquer outra arte. Alcibíades, em verdade. Sócrates, mas é necessário que o homem que é inteligente em qualquer uma dessas as artes devem ser sábias também em geral? Ou há uma diferença entre o artista inteligente e um homem sábio? Alcibíades, toda a diferença do mundo. Sócrates, vi que tipo de estado você acha que seria aquele que foi composto por bons arqueiros e flautistas e atletas e mestres em outras artes, e além delas daquelas outras de quem falamos, que conheciam como ir para a guerra e como matar, bem como de oradores inchados de orgulho político, mas em que nenhum deles todos tinha esse conhecimento do melhor, e não havia ninguém que pudesse dizer quando era melhor aplicar qualquer dessas artes ou em relação a quem? Alcibíades, eu deveria chamar esse estado de ruim, Sócrates. Sócrates, você certamente saberia quando visse cada um deles rivalizando com o outro e prezando o de maior importância no estado, onde ele mesmo mais se destacou. Eurípides, Antíope. Quero dizer o que havia de melhor em qualquer arte, enquanto ele era totalmente ignorante de o que foi melhor para si e para o estado, porque, penso eu, ele confia a opinião desprovida de inteligência. Nesse caso, não devemos estar certos se disséssemos que o Estado estaria cheio de anarquia e ilegalidade? Alcibíades, decididamente. Sócrates, mas não deveríamos, então, pensas você,
nem imaginar que sabemos ou realmente sabemos, o que nos propomos a fazer ou dizer com segurança. Alcibíades, sim. Sócrates, se uma pessoa faz o que sabe ou supõe que sabe, e o resultado é benéfico, ele agirá com vantagem tanto para si e para o Estado. Alcibíades, em verdade. Sócrates, se ele fizer o contrário, ele e o Estado sofrerão. Alcibíades, sim. Sócrates, bem, e você pensa a mesma coisa de antes? Alcibíades, sim. Sócrates, mas você não estava dizendo que chamaria muitos de insensatos e os poucos sábios? Alcibíades, eu estava. Sócrates, não voltamos à nossa velha afirmação de que muitos não conseguem obter o melhor porque confiam na opinião que é desprovida de inteligência? Alcibíades, é o caso. Sócrates, é bom, então, para muitos, se eles desejam particularmente fazer aquilo que eles sabem ou supõem que sabem, nem para saber nem para supõem que eles saibam, nos casos em que se realizam suas ideias em ação eles serão perdedores em vez de ganhadores? Alcibíades, o que você diz é muito verdadeiro. Sócrates, você não vê que eu estava realmente falando a verdade quando eu afirmo que a posse de qualquer outro tipo de conhecimento era mais provável prejudicar do que beneficiar o possuidor, a menos que ele também tivesse o conhecimento do melhor? Alcibíades, e agora, se não o fizesse antes, Sócrates? Sócrates, o Estado ou a alma, portanto, que deseja ter um direito à existência deve se apegar firmemente a este conhecimento, assim como o homem doente se apega para o médico, ou o passageiro depende para a segurança do piloto. E se a alma não zarpa até que ela tenha obtido isso, ela será toda a mais segura na viagem pela vida. Mas quando ela corre em busca de riqueza ou força corporal ou qualquer outra coisa, não tendo o conhecimento do melhor, tanto mais é provável que ela encontre o infortúnio. E aquele que tem o amor pelo aprendizado, e é hábil em muitas artes, e não possui o conhecimento dos melhores, mas está sob alguma outra orientação, fará, como merece, uma triste viagem. Ele irá, eu acredito, se apressar através do breve espaço da vida humana, sem piloto. No meio do oceano, e as palavras se aplicarão a ele nas quais o poeta culpou seu inimigo. Muitas coisas ele sabia, ou mais os conhecia mal, um fragmento do poema pseudo-homérico, Margites. Alcibíades, como é que no mundo, Sócrates, as palavras do poeta se aplicam a dele? Eles me parecem não ter nenhuma relação com o assunto. Sócrates, muito pelo contrário, meu doce amigo, só o poeta está falando em enigmas à moda de sua tribo. Pois toda poesia tem por natureza um caráter enigmático, e não é de forma alguma todos que podem interpretar isto. E se, além disso, o espírito da poesia acontecer de se apoderar de um homem que é de temperamento relutante não se preocupa em manifestar sua sabedoria, mas mantém para si mesmo, tanto quanto pode, realmente requer uma quase sobre-humana sabedoria para descobrir onde o poeta estaria. Você certamente não supõe que Homero, o mais sábio e divino dos poetas, desconhecia a impossibilidade de conhecer mal uma coisa, pois não era menos uma pessoa que aquele que disse de Margites que ele sabia muitas coisas, mas sabia todas elas seriamente. A solução do enigma é esta, eu imagino, por o mal o significava o ruim e o sabia o significa o saber. Junte as palavras, a métrica sofrerá, mas o significado do poeta é claro, Margites sabia tudo essas coisas, mas era ruim para ele sabê-las. E, obviamente, se era ruim para ele saber de tantas coisas, ele deve ter sido um bom para nada, a menos que o argumento nos tenha enganado. Alcibíades, mas não creio que tenha, Sócrates, pelo menos, se o argumento é falacioso, seria difícil para mim encontrar outro que eu poderia confiar. Sócrates, você tem razão em pensar assim. Alcibíades, bem, essa é minha opinião. Sócrates, mas diga-me,
pelo céu, você deve ver agora a natureza e grandeza da dificuldade em que você, como os outros, tem a sua parte. Para você muda em todas as direções e nunca para em lugar nenhum, no que você uma vez mais fortemente inclinado a supor, você coloca de lado novamente e completamente altere sua mente. Se o Deus para cujo santuário você está indo deve aparecer neste momento, e pergunte antes de fazer sua oração, se você deseja ter uma das coisas que mencionamos no início, ou se ele deveria. Deixe você fazer seu próprio pedido, no que, em qualquer caso, você acha que faria. Ser a melhor forma de aproveitar a oportunidade? Alcibíades, e na verdade, Sócrates, eu não poderia responder sem consideração. Parece-me uma coisa selvagem para fazer tal pedido, um homem deve ter muito cuidado. Para que ele não ore pelo mal sob a ideia de que está pedindo o bem, quando logo depois, ele pode ter que se lembrar de sua oração e, como você estava dizendo, exigir o oposto do que ele pediu a princípio. Sócrates, não era o poeta cujas palavras eu citei originalmente mais sábio do que nós somos, quando ele nos ordenou, ore a Deus, para nos defender do mal, embora nós pedimos isso. Alcibíades, eu acredito que você tem razão. Sócrates, os lacedemônios também, seja por admiração do poeta ou porque descobriram a ideia por si próprios, costumam oferecer oração em público e privado, para que os deuses deem a eles o bonito, bem como o bom, e ninguém provavelmente os ouvirá fazer qualquer nova petição. E, no entanto, até o momento eles não foram menos afortunados do que outros homens, ou se às vezes se deparam com um infortúnio, a falha não foi devido à sua oração. Certamente, como eu imagino, os deuses têm poder tanto para atender nossos pedidos, quanto para nos enviar o contrário de o que pedimos. E agora vou contar uma história que ouvi de alguns de nossos anciãos. Aconteceu que quando os atenienses e lacedemônios estavam em guerra, nossa cidade perdeu todas as batalhas por terra e mar e nunca ganhou uma vitória. Os atenienses, ficando irritados e perplexos sobre como encontrar um remédio para seus problemas, decidiu enviar e inquirir no santuário de Amon. Seus enviados deviam também perguntar por que os deuses sempre concederam a vitória aos lacedemônios. Eles deveriam dizer, oferecemos a eles mais e melhor sacrifícios do que qualquer outro estado helênico, e adornam seus templos com presentes, como ninguém faz, além disso, tornamos o mais solene e caro as procissões a eles todos os anos, e gastam mais dinheiro em seu serviço do que todo o resto dos helenos juntos. Mas os lacedemônios não aceita pensar em tais assuntos, e prestava tão pouco respeito aos deuses que eles têm o hábito de sacrificar animais manchados para eles, e de várias maneiras são menos zelosos do que nós, embora sua riqueza seja bastante igual à nossa. Quando eles falaram assim, e fizeram seu pedido para saber o que remédio que poderiam encontrar contra os males que os perturbavam, o profeta não respondeu diretamente, claramente porque Deus não permitiu que ele fizesse. Assim, mas ele os convocou e disse, assim diz Amon aos atenienses, a adoração silenciosa dos lacedemônios me agrada mais do que todas as ofertas dos outros helenos. Essas foram as palavras do Deus e nada mais. Ele parece ter entendido por adoração silenciosa a oração dos lacedemônios, que é, de fato, muito diferente da pedidos usuais dos helenos. Pois eles trazem ao altar touros com chifres dourados ou fazer oferendas aos deuses, e implorar ao acaso porque eles precisam, bons ou ruins. Quando, portanto, os deuses os ouvem usando palavras eles rejeitam essas procissões e sacrifícios dispendiosos. E devemos, eu acho, ser muito cuidadosos e considerar bem o que devemos dizer e o que não foi dito. Homero também nos fornecerá informações semelhantes histórias. Pois ele nos conta como os troianos, ao fazerem seu acampamento, ofereceu hecatombes inteiras aos imortais, e como o sabor doce foi levado aos céus pelos ventos. Mas os benditos deuses foram avessos e não o aceitaram.
pois eles odiavam excessivamente o sagrado Ílio. Tanto Príamo quanto o povo do rei habilidoso em lanças. De modo que foi em vão eles se sacrificarem e oferecerem presentes, visto que eles eram odiosos para os deuses, que não são, como os usurários vis, para serem ganhos por suborno. E é tolice nos gabarmos de ser superiores aos lacedemônios por causa de nossa muita adoração. A ideia é inconcebível que os deuses tenham consideração, não pela justiça e pureza de nossas almas, mas para custosas procissões e sacrifícios, que os homens podem celebram ano após ano, embora tenham cometido inúmeros crimes contra os deuses ou contra seus semelhantes ou o Estado. Para os deuses, como Amon e seu profeta declaram, não são receptores de presentes e desprezam serviço tão indigno. Portanto, também parece que a sabedoria e a justiça é especialmente honrada tanto pelos deuses quanto pelos homens de bom senso, e eles são os mais sábios e justos que sabem como falar e agir em relação a deuses e homens. Mas eu gostaria de ouvir sua opinião sobre esses assuntos. Alcibíades, concordo, Sócrates, contigo e com o Deus, que, aliás, seria impróprio para mim me opor. Sócrates, você não se lembra de ter dito que estava em grande perplexidade. Para que por acaso você não peça o mal, supondo que você esteja pedindo o bem? Alcibíades, sim. Sócrates, você vê, então, que há um risco em você se aproximar do Deus em oração, para que não recuse o seu sacrifício quando ouvir o blasfêmia que você profere e faz você participar de outros males também. O plano mais sábio, portanto, parece-me que você deve manter silêncio, para sua altivez, ou para usar o termo mais brando que os homens aplicam à loucura, provavelmente o impedirá de usar a oração dos lacedemônios. É melhor você esperar até descobrirmos como devemos nos comportar em relação aos deuses e para os homens. Alcibíades, de quanto tempo devo esperar, Sócrates, e quem será meu professor? Eu deveria estar muito feliz em ver o homem. Sócrates, é ele quem tem um interesse especial por você. Mas primeiro de tudo, eu acho, a escuridão deve ser tirada em que sua alma está agora envolto, assim como Atenas em Homero remove a névoa dos olhos de Diomédique. Ele pode distinguir entre Deus e o homem mortal. Posteriormente, os meios podem ser fornecidos a você por meio dos quais você pode distinguir entre o bem e o mal. No momento, temo, isso está além de seu poder. Alcibíades, só deixe o meu instrutor tirar o impedimento, seja ele agrada-lhe chamá-lo de névoa ou qualquer outra coisa. Eu não me importo com quem ele é, mas eu estou resolvido a desobedecer a nenhum de seus comandos, se for provável que eu seja o melhor para eles. Sócrates, certamente ele tem um cuidado maravilhoso por você. Alcibíades, parece totalmente aconselhável adiar o sacrifício até que ele seja encontrado. Sócrates, você está certo, e isso será mais seguro do que administrar tal risco tremendo. Alcibíades, mas como vamos fazer, Sócrates? De qualquer forma, vou definir esta minha coroa sobre a sua cabeça, visto que você me deu tão excelente conselho, e aos deuses vamos oferecer coroas e realizar outros ritos habituais quando vejo que esse dia se aproxima, e nem será longo portanto, se assim o fizerem. Sócrates, aceito o seu presente e estarei pronto e disposto a receber tudo mais que você possa oferecer. Eurípides faz Creonte dizer na peça, quando ele contempla Tiresias com sua coroa e ouve que a ganhou por sua habilidade como os primeiros frutos do despojo. Um augúrio auspicioso, considero a coroa do teu vencedor, pois bem sabes que a onda e a tempestade nos oprimem. E assim considero o seu presente um símbolo de boa sorte, pois não estou em nada menos estressado do que Creonte, e de bom grado carregaria a vitória sobre seus amantes.